Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Deixa eu dizer algo a vocês rapidamente. Mateus 5, nós aprendemos semana passada, Deus falou comigo para eu ministrar o principal sermão de Jesus, que foi o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Por que isso é importante para vocês e para mim? Porque esse é o principal sermão de Jesus. E Deus falou para mim, presta atenção os jovens, as crianças, todos. Deus falou para mim que era para nós firmarmos essa base. Então, queridos, eu preciso do apoio de vocês. Por quê? Vocês sabem que há tempos atrás, quando tínhamos a igreja no Brasil, por exemplo, a gente ia para a igreja e passava o dia. Então, de manhã a escola dominical, né? Depois o ensaio. Nós não temos esse tempo aqui. Se eu ficar marcando aqui um estudo por cada dia, nós não vamos ter o mesmo resultado. Então, eu tenho me esforçado para poder trazer para vocês uma boa base. Então, se vocês abrirem o coração para receber isso, para entender, são coisas que vão fazer diferença para o resto da sua vida. E que nunca mais vocês vão esquecer. E Deus me disse, diga aos pais, para que conversem com seus filhos, para que eles aprendam, para que eles queiram, que discutam isso depois na sua casa e daí por diante. Amém? Então, isso é muito importante. Aprendemos na semana passada que a base, o primeiro é ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Se esvaziar de Deus. Se esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Porque ninguém pode estar cheio, se encher, se já está cheio de alguma coisa dentro. Então, por isso é a base. E hoje nós vamos aprender, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então vamos ler aqui, Mateus capítulo 5, verso 4. Vocês estão me ouvindo bem aí no Brasil? No Zoom? Está conseguindo ouvir bem? Como é que está aí? Mateus 5, verso 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Eu quero dar um sorriso aí para alguém que está do teu lado, diga para ele que bom que você veio, cumprimenta aí com um abraço virtual, né? Que bom estarmos aqui na presença de Deus. O Manjac que está lá pelo Zoom, fez uma cirurgia, mas o Raul está ali, ó, tudo bonitinho ali, glória a Deus. O Cacilheiro e Samuel que voltaram hoje, né? Depois de, estavam desconfiados aí, mas Deus se livrou, né? Glória a Deus. Deus tem protegido a gente, amém? Amém ou não amém? Quero louvar a Deus pela vida da Marta, palavra poderosa, viu, Marta? Glória a Deus. E vem de acordo, inclusive esse texto você vai ver que vai ser usado aqui hoje. Tem como dar um pouco mais de luz para mim? Você vai ver que esse texto também então, vem de acordo, né? Porque, tremendo, parabéns, você tem um chamado para ser pregador, então invista nisso. Aliás, eu vou me esforçar para pelo menos uma vez por mês eu dar uma oportunidade para cada um de vocês aí, que Deus me tocar, para vocês pregarem. Porque eu fico muito feliz quando eu vejo Deus usando pessoas. E eu já vi aqui em algumas pessoas um dom para pregação. Isso é muito precioso. E você que não está cumprindo o seu chamado, cumpra o mais rápido possível. Porque se você abandona a obra, Deus te aperta para você voltar. Foi assim que ele fez comigo. Então, não espere Deus te apertar para você orar, para você voltar a cantar, adorar, para você voltar a evangelizar, para você voltar a cuidar das coisas de Deus. Porque pode acontecer duas coisas. A primeira é a melhor. Deus te aperta, te moe, você não é bobo nem nada, vem. Isso é uma boa. Dói, mas você vem. É igual a vacina, né? O filho não quer tomar vacina, mas tem que tomar. Sim ou não? Agora o outro dói mais. É Deus botar outro no teu lugar e você vê que você não é nada sem Deus.
e que a obra sem você anda, mas você sem Deus, porque Ele é o cabeça do corpo. Então, se você falou para Deus algo, se Deus tem te chamado, cumpra esse chamado em nome de Jesus. Eu estou falando só para você, mas para mim também. Né? Esse mês eu orei a Deus fazendo tão pouco, preciso fazer mais para o Senhor. Amém? E eu fico tão feliz porque existem tantos desafios, tantos sonhos Deus tem colocado no nosso coração, quantas metas. E é tão bom quando você tem propósito na sua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Você crê? Em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar vocês que quarta-feira nós estamos com o culto dos impossíveis. E quarta foi muito legal porque nós demos oportunidade para as pessoas contarem um testemunho. Foi muito bonito ver o que Deus tem feito no nosso meio e na vida dos irmãos. Quarta-feira nós vamos dar pelo menos 2 testemunhos, oportunidade para quem está aqui, quem está em casa, e também vamos começar a pregar nesse sentido. Então venha, vai ser muito forte, e coloque um propósito diante de Deus, algo que você deseja para você ou por alguém que aos seus olhos é impossível. A Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Amém? E sexta-feira a vigília também está sendo dos impossíveis. Que vigília nós tivemos sexta-feira passada? O pastor Marco Antônio pregou, mas foi poderoso, viu? E vale a pena você estar conosco na vigília. Quem vai pregar sexta agora é o pastor Charles Pereira de Camboriú. Depois você dá uma olhada, você já conhece ele, mas depois você dá uma olhada no que ele está fazendo lá no sul. Ele colocou esse culto drive. Meu irmão, foi a televisão, foi tudo lá. Está fazendo em cada lugar de Santa Catarina, Camboriú, Itajaí, Bombinhas, Navegantes. Está um negócio tremendo. A TV foi lá, chamou a atenção dos governadores, de tudo. Deus está usando ele com poder. E ele vai nos ministrar sexta-feira. E vai ser uma bênção. Eu também tenho pedido aos pastores que compartilhem uma palavra sobre os impossíveis. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu falar para você rapidinho qual é a importância disso. Quando eu comecei meu ministério, Deus me usava muito para a libertação, começava a pregar, caía gente endemoniada, era liberta. Isso fazia parte do meu ministério. E batismo com o Espírito Santo também muito. Mas eu sempre sempre achei muito bonito ver Deus curando, operando milagres. Sempre tive esse desejo. E aí eu comecei a jejuar e orar muito, pedindo para Deus o dom de milagres e de cura. E depois de um jejum muito pesado, eu pedindo para Deus a chave. E Deus então me deu uma revelação, como as coisas de Deus são simples. Eu fiquei bobo, porque o sacrifício foi tão grande e a resposta foi tão simples. Mas mudou minha vida. Deus falou assim para mim. Eu orava e falava, Senhor, eu não entendo. O Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor me usa para salvar almas. E me usa com libertação. Mas eu quero mais curas. Deus falou para mim, pregue cura. Quando você começar a pregar cura, eu começo a operar cura. Eu falei, só isso, Deus falou, só isso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre o impossível, por quê? Porque Deus quer gerar impossíveis na nossa vida. Está entendendo? Então aquilo que você começar a falar na tua casa vai acontecer. Aquilo que você pregar, você tem que pregar para você mesmo, para a sua alma. Porque aquilo que você pregar vai acontecer. Está entendendo? Então, tem igreja, ou às vezes tem área da nossa vida, que às vezes o camarada ele é cheio do Espírito Santo, fala em línguas, tem dons, mas ele não prospera. Por quê? Porque ele rejeita. Quando fala prosperidade, eu falo de oferta de dinheiro, ele rejeita. Nunca vai ser próspero. Agora, e tem igreja que também não ensina. Agora, quando você entende a Escritura, que Deus fala acerca disso, vem a fé e Deus opera. Amém, amém? E isso é poderoso
Isso é tremendo em nome de Jesus. Então, sexta-feira nós vamos trabalhar isso e todos os domingos nós vamos trabalhar essas bem-aventuranças. Depois da bem-aventurança, eu vou falar sobre fruto do Espírito, obras da carne, fruto do Espírito e depois vou falar sobre os dons. Então, nós temos uma longa caminhada. Nesse meio tempo, se Deus pedir alguma outra coisa, a gente vai encaixando aqui, mas vai ser, nós vamos firmar essas bases aí para vocês ficarem firmados nisso, ok? Amém. Então, vamos ministrar agora em Mateus 5, capítulo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro que deságua em alegria eterna. Queridos, essa bem-aventurança contém um paradoxo, talvez o maior do cristianismo. Nós poderíamos traduzir isso da seguinte maneira: felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é esta que pode produzir a maior felicidade? Será que é todo o que chora que será consolado? Será que é todo tipo de choro que Deus consola? Ou que chega até Deus? Que choro é esse que Jesus fala? Nós vamos aprender isso aqui hoje. Se você estiver perto da sua Bíblia, vai ser uma bênção, senão nós vamos colocar aqui. A palavra usada por Jesus, você podia anotar se quiser, para chorar, é panthous, P-A-N-T-H-O-U-T-E-S. Significa lamentar ou prantear pelo morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o nosso ser, de tal maneira que não se pode ocultar, não dá para esconder. A palavra chorar, segundo William Barclay, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. Na Septuaginta é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando ele perdeu seu filho amado José. Lembra disso? Quando ele soube que seu filho estava morto, está lá em Gênesis 37, 34. Se quiser colocar aí, pode ir colocando ali. Alguns eu vou ler, outros você só olha. É importante você ler a escritura. Não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Nem todos os que choram são felizes. Guarda isso no teu coração. E nem todos os que choram serão consolados. Jesus disse: bem-aventurado, mais do que feliz é o que chora. Agora escute isso, Raul. Nem todos os que choram serão felizes, e nem todos que choram serão consolados. Dobre atenção. Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Se você não ficar ligado, você vai dormir. Mas se você ficar ligado, essa palavra vai entrar na tua alma, nunca mais você vai esquecer. Amém. Escute isso. Choramos por várias razões. Choramos pelo luto, choramos por dor física, choramos por decepção, por desespero, por desesperança, choramos por saudade, pela compaixão, por solidão, por depressão e por amor. Mas de que choro Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Jesus está tratando de duas coisas. Primeiro, uma declaração. Ele afirma: felizes são os que choram. Segundo, uma promessa: estes serão consolados. Então vamos começar dizendo o que esse choro não significa. Em primeiro lugar, esse choro, diga comigo, esse choro não é o choro carnal. A Bíblia mostra qual é o choro carnal e esse choro não vai ser consolado. O choro carnal é um choro
por perda, quando a pessoa lamenta por perdas de coisas exteriores, externas, e não pela perda da pureza, não pela perda da pureza. A tristeza do mundo produz morte. Coloca ali para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui o seguinte: a diferença do choro para o mundo e do choro para Deus. Amém? O choro para Deus é uma frase que ele sabe interpretar. O choro para o mundo gera morte. Presta atenção. Quantos lembram de Aminon, filho de Davi? A Bíblia diz que ele chorou de tristeza até possuir sua própria irmã e depois desprezá-la. Esse é o choro carnal. Está lá em 2 Samuel 13, 2. A Bíblia diz que Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote. Então esse choro também vai ser consolado. Está lá em 1 Reis 21, verso 4. E Faraó chorou por ter feito bem. Quando ele liberta o povo, depois ele se arrepende do próprio arrependimento. Está lá em Êxodo 14, verso 5. A Bíblia diz que ele volta atrás, ou seja, ele tinha feito bem, e ele é tão ruim que ele se arrepende de ter feito bem e torna atrás. Esse choro também não é, diga comigo, esse choro não é o choro do remorso e nem o choro do desespero. Você conhece gente que tem remorso? Ele vive fazendo besteira, chora. Amanhã faz tudinho de novo. Choro de crocodilo. Entendeu? Nunca vou esquecer um menino que eu pus na minha casa, morou na minha casa 1 ano, um dia diácono, evangelista, pastor. Morou na minha casa 1 ano. Quando ele veio para a obra, estava devendo o carro, devendo tudo, nós fomos lá, pagamos, fui no banco, paguei a dívida dele. Aí, quando eu abri uma outra igreja, dei minha melhor igreja para ele pastorear, ganhei a esposa dele para Jesus, que era afastada do Senhor, voltou para Jesus. Fiz o casamento dele, apresentei o filho na igreja. Quando ele casou, eu aluguei a casa dele no meu nome. Quando eu dei para ele a nossa principal igreja, ele dividiu a igreja. Aí, pegou meus membros, pegou tudo, até as gravatas dos coisas, ele levou tudo. Levou tudo. Aí no dia que nós fomos conversar, já estava tudo feito, a armação. Aí no dia que nós fomos conversar, ele começou a chorar. Deus falou, bem, choro de crocodilo. Falei, enxuga a lágrima, irmão. Não, eu não vou abrir igreja, eu não vou apresentar. Falei, mentira, você já está com a igreja no esquema, está tudo aberto, tudo montado, né? Está desviado, a igreja que ele abriu quebrou, a família está toda destruída, o irmão deu um tiro na cabeça e se matou. Não adianta, irmão. Mas o povo vai atrás dessas coisas, nós temos que tomar cuidado. Tem gente que tem o coração mole e vai atrás de todo choro. Não é qualquer choro que eu engulo não, viu, irmão? Quer? Aí quando as pessoas veem que eu não acho por emoção, não sabem o que eu já passei na vida. Já peguei minha casa, dividi no meio. Dei metade para a pessoa e fiquei com a outra metade. Me lasquei. Lembra do choro do irmão de José? Ai, pai, encontrei uma capa dele. Choro de crocodilo, irmão. Fura o pé. Cuidado. Vou mostrar hoje na Bíblia para você. Aleluia. Olha isso aqui. Esse choro do remorso foi o choro de Judas. Ele viu o seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou o seu pecado
ele justificou a Cristo, dizendo que Cristo era inocente. Ele fez restituição, ele devolveu as moedas. Mas Judas está no inferno. E não assusta que eu vou te falar. E parece que ele fez mais do que muita gente hoje. Tem gente hoje que está dentro da igreja e não fez metade do que fez Judas. Está achando que está salvo. Escute. Ele confessou o pecado, fez restituição, sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro, mas ele chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de remorso. Sabe qual foi a única diferença entre Pedro e Judas? Foi a terceira coisa. Pedro voltou arrependido e Judas não voltou. Não se arrependeu, teve remorso. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Arrependimento, temor e não remorso. Judas chegou pertinho, irmão. Pertinho. Agora escuta isso aqui. Diga comigo, não é o choro do medo das consequências do pecado. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Deus confrontou Caim. Está lá em Gênesis 4:13. Gênesis 4:13. Ele diz assim: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportar. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, pelo medo do inferno, é igual um ladrão que chora porque foi pego e não pela sua ofensa. Todo bandido sem vergonha, quando ele está preso, ele chora na frente do policial. Oh, tio, eu não bandido. Safado. Bota um revólver na mão dele, solta ele na rua, não sei o que ele faz. As lágrimas do ímpio são forçadas pelo fogo da aflição e não do arrependimento. Ou seja, ele está chorando porque ele está sofrendo, porque o peso está vindo nele, pelo que ele fez. Ele não está sofrendo porque ele se arrependeu. Quarto lugar, não é um choro apenas externo e teatral. Jesus diz que os fariseus, a Marta falou hoje aqui sobre fariseu, fariseu significa ator. A palavra fariseu significa ator. Jesus diz, esse foi o que Jesus mais detestou, porque ele foi para cima dele. Eles eram religiosos e atores. Olha aqui. Eles se mostravam contristados, desfiguravam a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. É aquela pessoa que faz para os outros verem, não faz para Deus. Quem faz para Deus faz quando tem gente, quando não tem. Faz por amor, faz o que Deus falou, faz por obediência. Tem gente que faz onde o padre passa, né? Eu já vi muito disso, irmão. Muito disso. Às vezes tinha lá aquele culto da igreja que não tinha ninguém. Era aquela tarde da bênção, não era todo mundo que podia estar. Era ali que nós precisávamos do obreiro. Aí subia, não aparecia um. Estava lá sempre aqueles fiéis. Esses fiéis é o que Deus honrava. Lógico, tinha outros que não estavam, não é porque não queria, porque estava trabalhando. Mas quando recebia cantor famoso, pregador famoso, misericórdia. Conta comigo, bispo estava aqui, ele levantava e movimentava, subia na parede e descia fio e arrumava. Tem que fazer, tem que fazer. Mas quem é de Deus, faz para Deus. Faz com amor a Deus. Não faz para me agradar, não para agradar ninguém. Nem para os outros te aplaudir, faz para Jesus. O que Jesus disse? Entra no teu quarto, ora em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensa.
Nós precisamos viver o que nós pregamos. Essa semana eu precisava dar uma providência. Eu falei para a dona Bispa, vou mandar fazer isso aí. Como que você manda fazer isso aí? Nós não temos agora? Não, né? Entrei no meu quarto, fechei minha porta. Jesus, é isso, isso e isso. Não deu 2 segundos. Estou uma mensagem no meu mestre. Após, por favor, o número da conta que Jesus mandou eu depositar um disco, que eu já tinha feito prova. Exatamente. Tome, jegue. Deus é na minha vida. Dona Bispa diz, meu Deus, está respondendo rápido demais. Levanta a mão os homens dessa igreja. Deus vai usar você. E sua mulher vai ver que Deus é na sua vida. Amém. Levanta a mão as mulheres dessa igreja. Deus vai usar você. E o seu marido vai dizer, você é bem-aventurada, Deus te escuta, Deus é na sua vida. Cadê os filhos? Levanta a mão. Deus vai usar você para você deixar só de ficar vendo o testemunho dos outros. Você vai ter testemunho e seu pai e sua mãe vai ter orgulho de você. Você vai ser homem de Deus, de palavra, de profecia, que vai conhecer Deus. Não de ouvir falar, mas de caminhar com Deus. Aleluia! Você que está no Zoom, receba isso em nome de Jesus. Eu só fez prática às vezes, irmão. Tem gente que está vivendo só testemunho do passado. E o profetista vai ter testemunho novo essa semana. Nós precisamos voltar a ser doido, a ser profeta, a ungir computador, dar a volta na casa. Entendeu não? Causa na justiça, vai lá, unge a cidade, unge o carro, expulsa o capeta. Entendeu não? E aí, irmão? Você é coisa de profeta, irmão, de apóstolo. Teólogo não vai entender isso nunca, porque ele é mestre. O negócio dele é só. Entendeu não? Não adianta que eles não entendem. Eu não tenho que entender. Entendeu? Deus mandar, não tem nada a ver com a mensagem, Deus está falando para alguém aqui. Aleluia. Deus mandar você ir lá na sua filha, lá está dormindo, você vai lá, unge ela, unge a cabeça dela, unge as calcinhas dela, unge a roupa, unge tudo, e Satanás, que você vem aqui fazer desobediência que não, vai lá no quarto do teu filho, e meu filho é profeta, ele não está nem ligado. Quer? Tinha uma irmã lá em Santo André, a igreja que eu disse, ela é doida. Doida, eu ensinando mais, impulsionando, aí lascou. Doida! E o marido, para afrontar, irmão Raio, ia lá e pá, abria a cerveja na hora do culto. Né? Um dia essa mãe endoidou, irmão. E falou, eu profetizo, essa cerveja está tudo estragada, vai virar tudo água. O homem, pum, abriu a primeira, água. Segunda, água. Terceira, eu nunca vi um negócio desse, não. Eu já ouvi falar que Deus transformou água em vinho. Agora, cerveja em água, nunca te escutava. Mas Deus honrou. O quê? Foi uma garrafa, não, foi a caixa. O homem converteu. Não. Às vezes Deus coloca coisas no seu coração e você fica com medo. Profetiza. Deixa Deus ser Deus na tua vida. O diabo quer que você tenha raiva da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu esposo. Não, irmão, tenha raiva de Satanás. Entra no reino espiritual e cai para dentro. Você vai ver. Os olhos dos fariseus estavam molhados, mas o coração estava seco. Olhos emudecidos, umedecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e sobre o seu reino, ele rasgou suas vestes e se vestiu com pano de saco. 1 de Reis 21, 27. Suas vestes estavam rasgadas, mas o coração dele não. Ele se vestia de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. O que esse choro significa? Nós falamos que não significa. Agora eu vou falar para você o que significa. Primeiro, deve ser um choro espontâneo, que foi ministrado aqui hoje. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela não se aguentou diante de Jesus. Lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Que coisa linda. Foi um choro espiritual. Ela chorou. O choro pelo pecado não é apenas pelas consequências.
Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu do seu pecado e chorou pelo pecado, mais do que as consequências do seu pecado. Olha o que Davi disse, que coisa linda: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse, a espada está sempre diante de mim, o castigo de Deus está sempre diante de mim. Não, a tristeza de Davi é que ele tinha entristecido Deus. Essa foi a diferença de Davi e de Saul. Tanto é que Davi diz, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. Isso é tremendo, irmão. É você não querer entristecer seu pai. É você não pagar o mal àquele que só te faz bem. A ofensa contra Deus feriu mais Davi do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. E Davi amava tanto o Senhor, que quando Deus diz assim, escolhe. Você quer ficar na mão do seu inimigo? Você quer isso, você quer aquilo? Ou você quer ficar nas minhas mãos? Davi disse, nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é justo. Qual é o pai, qual é a mãe, que se o filho se arrepender de verdade, não vai estender a mão, não vai trazer restauração, não vai abrir a porta? Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Coloca aqui para mim, por favor, Atos 7:51. Deixa eu ver se é esse texto. Irmãos, homens de dura cerviz, pessoas de duro coração, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é imundo. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. O pecado luta contra Deus. Coloca para mim, por favor, Atos 5:39. Atos 5:39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Como nós vamos lutar contra Deus? Agora coloca para mim Isaías 59, verso 1 em diante. Presta atenção nisso, irmãos. A mão do Senhor não está encolhida para não poder te salvar. E nem surdo o seu ouvido, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? E essa é uma mensagem que o mundo não quer ouvir mais. As pessoas não querem ouvir uma palavra que traz santificação e que traz redenção e que faz nós sairmos do pecado. Mas a Bíblia está afirmando que quando nós estamos vivendo no pecado, e essa é a diferença, não é que você é crente, você não peca mais, mas você não pode mais viver na prática do pecado, porque você é uma nova criatura. Aleluia. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de ingratidão contra Deus. Deus nos enviou seu Filho para redimir do pecado e seu Espírito para nos confortar. Nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito, e não deveríamos chorar. O pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios.
Porque aos demônios jamais foi oferecida a graça, mas nós caímos e nos foi oferecida a graça, e ainda pecamos contra ela, pecamos contra aquele que morreu por nós, pecamos contra aquele que habita em nós. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva de coisas excelentes, do maior bem, que é a comunhão com Deus. Irmãos, isso é tão sério, que uma vez por ano, hoje, por intermédio de Cristo, nós podemos ir a Jesus, a Deus, através de Jesus, todos os dias. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote vinha na presença de Deus, e ele tinha que estar em retidão. O povo ficava do lado de fora esperando, porque quando ele oferecia o sacrifício, se ele tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. E sabe o que isso significava? Que todo mundo estava perdido. Era um ano terrível. O povo já sabia que a mão de Deus não ia cooperar com eles. Já parou para pensar nisso? Ora, não tem por que você viver em pecado se o Senhor está te oferecendo a graça, se o Senhor está te oferecendo a misericórdia, a oportunidade de vir no seu altar buscar restauração, perdão, confiança, restituição. Aleluia. Não há comunhão entre trevas e luz. Quando pecamos, não apenas a paz vai embora, mas Deus também vai embora. Lembra de Sansão? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que vive na prática do pecado, a presença de Deus para ela é um tormento. Por isso que tem gente que aguenta estar numa igreja que é de show, de espetáculo, mas ela não aguenta estar numa igreja onde tem oração, tem jejum, tem confronto, tem palavra e tem guerra espiritual. Por quê? Porque onde vem irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Ou esse livro te livra do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem jeito. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não dá. Agora tem uma coisa, irmão. Se a presença de Deus, levanta as tuas mãos, se a presença de Deus for sobre a tua vida, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você com Deus é maioria. Pode levantar macumba, inveja, língua contrária, armadilha, armação. Pode se levantar na justiça, pode vir do jeito que for. Deus quebra situação por situação, e cada situação ruim vira testemunho. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quantos creem nisso? Levante a mão e glória. Oh, meu Deus, aleluia. Deus, glória. Você chama uma pessoa que está afastada de Deus e que não quer sair do pecado, para um showzinho gospel, ela vai, tranquilo. Agora chama ela para um lugar que tem um profeta, você quer ficar? Fica nada. Mas vai chegar a hora, através da tua oração, essa pessoa vai vir com sede, com fome de Deus, e Deus vai restaurar, vai lavar, vai restituir, vai renovar. Se as pessoas soubessem disso, que o pecado priva das coisas mais excelentes, dos maiores planos que Deus tem para a vida da pessoa. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta de Deus. Devemos não apenas chorar, mas voltar-nos para Deus com choro. Coloca para mim, por favor, Joel 2:12.
As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aleluia. Aleluia. Será que Esdras errou quando orava, fazendo confissão? Esdras 10, verso 1. A Bíblia diz que ele estava chorando prostrado diante da casa de Deus. Será que Paulo errou ao gemer, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós. No dia 18 de outubro de 1740, se você ainda não leu esse livro, Heróis da Fé, leia. Se você ainda não leu o livro, a biografia de Davi Brainerd, faça isso. Ele foi genro de Jonatas Edwards. Leia. Ele escreveu em seu diário: em minhas devoções matinais, a minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores, e mais quebrantados nós somos. Aleluia. O choro pelo pecado deve ser um choro intenso. A palavra que Jesus usou é a mais intensa para o sofrimento. É a mesma palavra da dor do luto por quem amamos. Foi a palavra usada para o choro de Jacó por José. Pedro chorou amargamente depois de negar a Jesus. E esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. Talvez alguém aqui, irmãos, o Senhor vai te chamar para chorar por ele. Talvez alguém aqui, o Senhor vai te incomodar para clamar por alguém da sua família, por um filho. Às vezes Deus nos levanta para interceder por uma nação, por um país. O que opõe ao pecado, primeiro, dureza de coração ou coração de pedra. A Bíblia fala sobre isso em Êxodo 36, 26. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros. Vale um alerta aqui para vocês. Essa é uma das coisas que o diabo quer fazer. Ele lança decepções e ingratidões. Para quê? Para você endurecer o teu coração. Mas a Bíblia diz: não endureçais os vossos corações. Não deixe de ser um cristão quebrantado por causa da ingratidão dos outros. Não deixe de ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, por causa da dureza dos outros. Segue teu caminho. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. A Bíblia fala daqueles que se alegram em fazer o mal. Provérbios 2,14. Daqueles que se deleitam na injustiça. 2 Tessalonicenses 2,12. Esses são piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Se Cristo verteu seu sangue pelo pecado, nós vamos nos alegrar nele? O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Nós precisamos entender, irmão, que foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Deve ser um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus. Olha o que diz o texto: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou
a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. E Paulo disse em Filipenses 3,18: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não tinha alegria disso. Devemos chorar pelas blasfêmias da nação, pela violação do pacto, pela profanação do nome de Deus, pela remoção dos marcos e dos absolutos, pela escassez daqueles que choram, pela frieza da igreja, pela falta de choro pelo pecado na igreja. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Eu não consigo entender uma igreja, um soldado que mata um soldado ferido e que divulga na internet, no meio dos outros, os erros do irmão, ou de um pastor, ou de um líder, de um cantor, seja o que for. Eu nunca vou esquecer esse texto, eu quero que nunca se esqueça. Um dos maiores perseguidores de Davi foi Saul, sim ou não? O homem chega trazendo a notícia da morte de Saul para Davi, achando que vai ganhar um prêmio. Ele diz: eu ajudei a matar ele, eu sou um amalequita. Davi mata ele na hora. E o texto é tremendo. Ele diz assim: como caíram os valentes. E ele chora por causa de Jonatas e por causa de Saul. E diz: eles eram, os seus rostos eram como de leões, eles eram ligeiros como as águias. Sua espada nunca voltou vazia. E ele põe todo Israel de luto e de jejum, chorando por causa da liderança dele. Será que a igreja de hoje tem feito isso? A igreja de hoje aplaude, irmão. Você pega uma palavra Bíblia, o povo não gosta. Aí fica esses camaradas que nunca fez nada, só mete o pau, fala mal de todo mundo. Eles não mostram a obra que eles fazem. Aí ele critica todos os livros, como se eles fizessem muito. E o povo compartilha, aplaude. Irmão, como é que eu vou me levantar para falar de um líder? Ou de alguém? Se eu não tenho nada a ver com o chamado dele? Ou às vezes o camarada já abriu 100, 200 mil igrejas. Eu estou com 3, estou sofrendo, irmão. Eu vou querer pôr meu focinho onde Deus me chamou? Vou me alegrar com a queda de um irmão? De um líder? Só que a igreja religiosa faz isso. Porque eles têm prazer. Eles são os mesmos que aplaudem. E são os mesmos que crucificam. Mas a igreja dos últimos tempos, escute o que eu vou te falar, vai ser uma igreja unida, que ora um pelos outros. É uma igreja que foca e não que fofoca. Tá? Quer falar comigo, vem falar de Bíblia. Vem falar de oração, eu estou dentro. Vem fazer fofoca não, que eu estou fora. Aqui comigo não. Vem falar de obra de Deus, de coisa boa. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Viu? Que a nossa vida, o nosso ministério é igual um avião. Ele levanta certinho e desce certinho. Já viu alguém colocar no jornal? Avião pousou certinho, bonitinho, voou. Mas no dia que cai, vira notícia. Porque as pessoas se alegram mais com a destruição do que com o que dá certo. Por isso, você que vive aí criticando tudo e todos, ou às vezes é a maior crítica do teu esposo, da tua esposa, não é errado você criticar teu esposo quando é uma crítica pro bem. Mas não custa nada, de vez em quando, você elogiar para ele faz o bem também. Porque tem gente que só tem palavra pro errado. Você não olha direito, você não é direito, esse jeito tem que ter. Salomão falou que é melhor morar no deserto com uma mulher riscosa e briguenta, minha filha. Entendeu, não? Elogia também. Você elogia sua esposa. Sabe?
Elogie seu filho. Elogie seu marido. Você chega na igreja, está tudo limpinho aqui, tudo feito. Vai no obreiro, dá um sorriso. Tem gente que não tem coragem da paz do Senhor. Diz que é crente, uma bexiga dessa. Você é crente aonde, irmão? Não liga nem pro teu pastor que ora por você de madrugada. Não honra seu pai, não honra sua mãe, diz que é crente. A Bíblia diz que nós não cuidarmos da nossa casa, nós somos piores que os incrédulos. Vai achando que nós vamos buscar o carteirinho em nome de obreiro, vai. Aí quer fazer missão na África. Teu irmão passou necessidade, você não tem coragem, irmão. Coragem. De dar um telefonema ou de estender a mão. Eu louvo a Deus, porque aqui tem gente que tem. Graças a Deus. Amém ou não amém? Nós temos que entender isso. Porque ninguém suporta, irmão. Só crítica, só pancada, só paulada. Amém ou não amém? A mulher chegou um dia num atendimento pastoral e falou: pastor, esse meu marido não presta não, pastor. O marido é terrível. Pastor, ele dá mais atenção para as cachorrinhas do que para mim. Cachorrinha ele ama. A cachorrinha ele compra as coisas e põe na boca dela. A cachorrinha ele sai com elas. Eu vou lá fazer uma oração. Quando eu cheguei lá, eu vi. Falei: a senhora viu como que a cachorrinha recebe ele quando chega, como que a senhora sua cara? A cachorrinha faz festa, a mulher já vem com um monte de conversa. É que nem a outra que falou assim: ai, pastor, misericórdia. Já ganhei a família, o bairro todo, só minha família não conversa, porque eles não moram com você. Às vezes, irmãos, é uma chavinha só. Entendeu? É uma chavinha só. Eu vou encaminhar isso aqui para nós terminar. É igual aquela história do jeito que se fala. Do jeito que se fala. É? O rei sonhou que ele tinha perdido todos os dentes da boca. Aí ele falou: quem interpretar o sonho, eu dou metade do meu reino. Aí veio o primeiro: ó poderoso rei, toda a sua família vai morrer. Ficou com raiva, matou. Aí veio o outro. Ele falou: eu sonhei que eu perdi todos os dentes da boca. O que significa? Todos os teus familiares vão morrer. Ficou com raiva, matou. Não tinha mais nenhum, matou todos. Aí veio um velhinho, sabendo que do desafio, entrou na presença do rei. Aí o rei falou assim: eu sonhei que perdi todos os dentes da minha boca. Me dá a interpretação. Já pegou a espada. O maravilhoso rei vive para sempre. O senhor vai ter tanta saúde. Tanta saúde. O senhor vai ser um homem com tanta virilidade e tão bem-aventurado que ninguém da tua família verá tua morte. Ele deu metade do rei. Quando ele saiu rico, todo mundo injuriado: o que você falou? Falei isso e isso. Mas você falou a mesma coisa. Falei, mas você precisa aprender que tudo é o jeito que se fala. Sim ou não? Mas isso é no dia a dia que nós vamos. O problema é que, como às vezes nós somos criados de um jeito, a gente acha que aquele jeito é o único jeito. Mas graças a Deus que o Senhor vai nos moldando, nos trabalhando, nos ensinando. Amém ou não amém? Você já pensou esse choro? Além de nós chorar por nós temos que chorar pelos outros. Vai pensando que é fácil ser crente. Temos que chorar. Uma vez vai ser você que vai chorar pelo seu filho, pela sua filha. Vai
chorar, vai fazer propósito, vai jejuar, vai orar. Não é fácil. Vamos acelerar aqui para nós terminar. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. É sinal de novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Você lembra o primeiro amor? Quem lembra aqui que eu estava no primeiro amor? Você lembra quando você chegava na igreja? O louvor dava o primeiro tom, você já estava em lá. Coisa mais gostosa que ter um novo convertido. O bicho tem uma fé. Ora. Né? Nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando ranzinza. Essa mensagem ali. O pastor está falando essa mesma conversa. Irmão. Quem sabe o dia que você começar o Deus não põe para falar mais a mesma coisa. Amém, meu amigo? Irmão, a coisa mais linda é um novo convertido. Ele evangeliza. Ele ouve Deus. Ele chora na presença de Deus. Aí o crente velho já fica lá olhando. Isso aí está chorando, está em pecado. Mas vocês só tem no Brasil, aqui na América que não. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Aqueles que nascem do Espírito, que têm um coração quebrantado, têm também tristeza pelo pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu voltei para Jesus, eu estava tão cheio de ódio no meu coração que o mundo tinha colocado. E eu lembro que eu tinha 2 carros. Um era dublê. Deus mandou eu deixar, ligar para a polícia e avisar que era dublê. Aí avisei. Aí o outro, a polícia ficou brava e falou, mas não é assim. Eu falei, eu me converti, esse carro aí é roubado, está em tal lugar, Jesus mandou eu devolver. Vai lá e devolve para o dono. E voltei. No orelhão liguei. Aí eu tinha um outro carro que eu tinha emprestado numa pizzaria que eu tinha. Aquele era meu, eu tinha comprado. Liguei para ele e falei, meu amigo, você está com esse carro aí faz tempo, mas agora a casa caiu, viu? Vou precisar dele. Tinha voltado naquela semana. Aí ele começou. Não, eu emprestei para fulano foi para não sei para onde, o senhor tá. Aí o velho André, eu vou estar 3 dias, se você não vir, eu vou meter fogo em você, na sua casa, eu vou matar todo mundo. Não quero saber de conversa. Aí à noite foi orar. Senhor Jesus, Deus falou para mim, perdoa ele. Nunca mais você vai pisar lá. E esse carro acabou. Não, senhor, fui eu que comprei, isso aí não tem nada de errado, não. Já não é mais teu. Porque quando você se converte, irmão, Deus vai mandar você orar porque você odeia. Tinha gente que eu queria orar para Deus matar. Senhor, esse aqui. E aí que você vai orar e Deus põe a pessoa na tua mente, no teu coração, ora por ele. Oro nada. Ora. Irmão, aí a gente canta. Dá-me um coração igual ao teu, meu Deus. Irmão, o coração de Deus é tremendo. Estou falando, às vezes você vai ver aquela infeliz, irmão, invejosa, quer tomar o que eu falar mal de você, aí você está lá na madrugada, Jesus põe você para orar por ela e chorar por ela. Só que é o seguinte, quando você faz isso, quando você se rende, Deus opera. Irmão, escuta o que Deus está falando aqui. Eu é que sei o pensamento que eu tenho para vocês. Eu tenho coisas maiores. Graças a Deus eu nunca mais pisei naquele lugar. Nunca mais quero pisar. O que Deus tinha para mim era maior. Era lindo. Era tremendo. Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para tomar.
Não fica retendo quando Deus pedir alguma coisa para você, não. Seja para a obra, seja para alguém, seja... Irmão, confia em Deus, porque Deus não falha, Ele tem coisas maiores para você. E não é mentira não, quando Deus está falando que para cada pessoa que feriu o teu coração, Deus vai levantar 2 para sarar. Se o diabo tem os ingratos, Deus tem os gratos. Se o diabo tem os infiéis, Deus tem os fiéis. Se o diabo tem os seus covardes, Deus tem os valentes. Aleluia. E quando você passa por exército certo, você vai cair fora dessa raça e você vai começar a conhecer gente de Deus, gente que vai orar por você, gente que vai profetizar na tua vida e vai se cumprir, porque o que Deus falou para você não vai cair por terra. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para cada demônio tem 2 anjos, meu irmão. Nós não somos mais quem éramos. Agora o velho homem todo dia. E você pensa que o diabo vai querer catucar você aonde? Aonde? É no teu temperamento, irmão. Ele vai mandar, ele vai ferir você do jeito certinho. Tem gente aqui que você pode tentar arrumar briga com ele, não vai arrumar nunca. Porque ele não é de briga. O diabo nunca vai mandar dinheiro para brigar com você, não. Mas se tocar no dinheiro, você vira uma onça. Aí é lá. Tem outro que já é o contrário, já é sanguíneo, é briguento. Aí o diabo vai levantar aquela situação e você vai, não, eu vou fazer, eu vou quebrar, eu vou... E Deus vai falar, vai pôr sua mão, eu tiro a minha. Só que a hora que você entende, irmão, que não é mais a sua mão, Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que Deus não faz do teu jeito, até você aprender. Não é que vai ser para sempre, é para você aprender que tem coisa que não é a sua mão, é a mão dele. Aprendeu? Meu Deus, aleluia. O choro pelo pecado é precioso. Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, nós podemos afirmar que suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que aquele melhor perfume. Quando nossos corações se quebram, amolecidos pela graça, o perfume das nossas obras trescalam suavemente. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. As lágrimas clamam pela misericórdia. Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. As lágrimas derretem o próprio coração de Deus. O choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Davi, um homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel. Ele diz: as minhas lágrimas foram o meu alimento. Salmos 42, verso 3. As lágrimas são mais doces do que todas as alegrias do mundo. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho no seu rosto e com a vitória de Deus na sua vida. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno depois. A Bíblia diz em Mateus 8,12 que o inferno é um lugar de choro e de ranger de dente. Escute isso aqui. Quem não chorar na presença de Deus agora, vai chorar no inferno depois. Escolhe. Deus recolhe as nossas lágrimas. Coloca aqui para mim, por favor. Salmos 56, verso 8. Aleluia. Aleluia. Tu contas as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima sua Deus colhe. E tem um livro com as suas lágrimas. E calabarras. Agora olha isso aqui. Lucas 6, 25, que Jesus disse. Lucas 6, 25. Ai de vós, que estáis fartos, porque tereis fome. Aqueles que acham que não precisam da misericórdia de Deus. Ai de vós, o que agora rides,
o que vocês ainda vão lamentar e chorar. Sabe qual que é a diferença para entender? O diabo, preste atenção nisso aqui. Primeiro ele mostra o bonito. Ele chama a atenção, mostra o brilho das coisas, do prazer. E depois ele mostra a picada da serpente. Deus é diferente. Deus primeiro te mostra o difícil. Você quer? Vai ter que ser assim, 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 assim. Só que lá na frente você começa a ver Deus alinhando tua vida, a tua família, teus filhos, tuas finanças, teu ministério, as coisas de Deus é assim. Amém. Então não queira inverter os valores, queridos. E não se iluda com aquilo que o diabo mostra para você, como se isso fosse maravilhoso. Porque primeiro ele mostra como se fosse bom, mas no final é caminho de morte. Deus mostra primeiro o difícil, mas no final vem o consolo, vem a honra, vem a vitória, vem a prosperidade, vem a bênção, vem o milagre, vem a cura, vem a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Agora as lágrimas estão bem-aventuradas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. O choro é uma chuva de primavera, mas se não chorarmos agora, iremos chorar, talvez tarde demais. É melhor derramar lágrima de arrependimento do que lágrima de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. O choro pelo pecado pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Para entrar no céu, não basta ir na igreja, dar esmola e fazer caridade. O único caminho é chorar pelos teus pecados, receber a consolação da graça em Cristo. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só um remédio que a cura a doença é o verdadeiro arrependimento. Agora tem uma notícia boa. O choro pelo pecado é temporal e é finito. Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. No céu, o odre de Deus, com as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. Que lindo! Apocalipse 7:17, por favor. Oh, aleluia! Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. Diga comigo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Já pensou Jesus enxugando tuas lágrimas? Olhando nos teus olhos, falando: fique em paz, acabou o sofrimento. Não chora mais. Aqui no céu não vai ter saudade. Aqui não vai ter injustiça. Aqui não tem mentira, não tem traição, ingratidão. Oh, aleluia. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Deus sabe o que você tem passado. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. Por isso que Salmos 35 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer do dia. Você sabe qual é a boa notícia? Aquela pessoa que morreu enferma, entubada, lá no céu você vai ter uma lembrança disso. A pessoa vai estar totalmente restaurada. A palavra de Deus diz que tudo que for feno, palha e madeira, obras da carne, fica na terra. E o que for ouro, prata e pedra preciosa, obras do Espírito, sobe. Sabe essas coisas que ferem teu coração, que não, você perdoou, mas não esquece. Quando você entrar no céu, nunca mais você vai ter memória. Irmão, você não tem ideia do que Deus tem preparado para nós. Começa aqui e vai por toda a eternidade. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Quais são os obstáculos para esse choro? O amor ao pecado, o desespero pelo pecado,
O desespero diz para você, isso aqui eu preciso falar isso para nós terminarmos. Cuidado com o desespero pelo pecado. O que isso significa? O desespero afronta Deus, diga comigo, o desespero afronta Deus e subestima o sangue de Cristo. Rejeita a graça e destrói a alma. Escute isso aqui. O desespero vai dizer para você: não tem mais jeito. Por isso tem gente que se mata. Não tem mais saída. Não tem mais esperança. Jovens, presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. O desespero é fruto do coração enganoso e da mentira do diabo. O desespero apresenta Deus para a alma como um juiz carrasco. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento. O único fundamento da misericórdia é o arrependimento. A Bíblia diz em Romanos 2,4 que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Presta atenção, jovens. Um dia vocês vão lembrar disso aqui que eu vou falar para vocês. O diabo é tão mentiroso. E ele vai falar duas coisas para você. A primeira é que o pecado não tem problema. Mentira. O pecado vai separar você de Deus. O pecado vai privar você das maiores bênçãos que Deus tem para a sua vida. O pecado vai te levar mais longe do que um dia você imaginou. Vai te segurar mais tempo do que você pensou. E vai te fazer sofrer e chorar. É malignicícia. Só que depois de você pecar, se arrepender e ver que errou, como o filho pródigo, aí o inimigo vai falar, sabe o que para você? Não tem mais jeito. Você não merece. Você não é digno do perdão de Deus. E por isso muitos jovens, muitos pastores, muitos homens e mulheres que um dia estavam na presença de Deus, têm tirado a sua vida. Não subestime a graça e nem o sangue de Cristo. Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele deu o seu único filho por você. E Ele não quer que você vá para o inferno. O diabo vai dizer para você que não tem mais jeito. O religioso vai dizer para você que porque você divorciou, nunca mais você vai entrar no céu. Mentira. Eu não sou a favor do divórcio. E nem Deus. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Por quê? Porque o divórcio faz sofrer. Os dois divorciados sofrem e os filhos sofrem também. Mas a Bíblia diz que todo pecado é perdoado, a não ser a blasfêmia contra os filhos. Se você pecou, assuma o pecado. Vai ter responsabilidade? Vai. Vai ter marca? Vai. Mas se você se arrepender, Deus pode restaurar a tua vida e te colocar no caminho certo. Deus vai dizer para você que porque você saiu da igreja, porque você pecou, você não é mais digno de estar no nosso meio. Mas Jesus te ama. Sabe o que eu descobri? Que não há nada que eu faça para que Ele me ama mais. E nem nada que eu faça para que Ele me ama menos. Um dos maiores erros é nós achar que Deus nos ama só dentro da igreja. Deus nos amou no mundo, no pecado. Ele te ama. Também é um erro a presunção da misericórdia. Tem gente que acha, eu vou deixar para o final, e lá no final Deus vai ter misericórdia de mim. Não espere por isso, querido. Não espere por isso. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O choro precede o conforto. Assim como a limpeza da ferida precede a cura. As lágrimas de arrependimento não são lágrimas perdidas,
mas são sementes de conforto. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus filhos. Cristo tem óleo de alegria para derramar sobre você que chora. O vale de lágrimas nos conduz ao paraíso da alegria. João 16, 20 diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas na eternidade. Pois termina. Haverá festa. Essa festa será incomparável em termos de alegria e provisão. O próprio Jesus vai levar sua noiva ao banquete. Nós vamos tomar ceia agora, nós vamos servir você. Mas naquele dia vai ser o Senhor que vai servir. Quantas iguarias especiais nós teremos no novo céu e na terra. Todos os cardápios servidos nessa festa serão deliciosos. Se engana você que acha que já provou o melhor aqui, porque você não vai sentir gosto no céu. É bíblico. Não haverá falta de coisa alguma deliciosa nessa festa. Quem alimentar-se nessa festa nunca mais terá fome. Quem beber nessa festa nunca mais terá sede. Será incomparável em termos de companhia dos convidados. Lá estarão, presta atenção, vamos terminar, os salvos. Já pensou você na ceia com Paulo, com Elias, com Eliseu, com Isaías, com o apóstolo Pedro, com todos os salvos, os anjos, os querubins, os serafins? Cristo mesmo lá estará como dono da festa e nosso anfitrião. E estaremos na incontável assembleia dos santos. Seremos uma só família e um só rebanho. Esta festa será incomparável em termos de música. Será a festa do casamento do noivo com a igreja. Os coros angelicais estarão a postos. As trombetas celestiais estarão afinadas. Um coro cósmico levantará sua voz em exaltação a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 5, verso 12 e 13. Apocalipse 5, verso 12 e 13. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Mais um, 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado, e vão adorar a Deus. Uma gloriosa música vai encher os céus e a terra. Apocalipse 15, verso 2 e 3. Apocalipse 15, verso 2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos, diga: eu estarei lá. E que venceram a besta e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Parece que eu estou vendo você com o seu novo nome, com a sua veste resplandecente, branca, com a sua coroa, cantando neste coral. Essa festa será incomparável em termos do lugar que será celebrada. Apocalipse 2:7. Essa festa será no paraíso de Deus. Oh, aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Levanta a tua mão.
Diga assim: o paraíso que Adão rejeitou e foi colocado para fora. Eu e a minha casa seremos colocados para dentro. Porque Deus nunca perde. E Deus sempre volta ao original. O homem começou na presença, vai terminar na presença, Satanás envergonhado, e o nome dele glorificado. Se você ainda não está sentindo a presença dele, eu estou todo arrepiado. Ei, que me hace, que me nasce. A cidade santa, cujo fundamento são pedras preciosas. Não é pedrinha assim, não. É pedra, irmão. Pedra. Aí vai cumprir o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu e nunca subiu no coração do homem. Você vai olhar e vai dizer: uau! Escute. A cidade santa, cujo o fundamento são pedras preciosas. Você já ouviu alguém fazer fundamento de casa com pedra preciosa? A praça é de ouro. As portas são de pérola. A claridade procede do Cordeiro. Essa festa dar-se-á na Nova Jerusalém. A cidade mede 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de comprimento. É maior do que qualquer cidade do mundo e ela terá espaço para todos os convidados para as bodas. E essa festa será incomparável pela sua duração, porque nunca terá fim. Ela nunca acaba. Aqueles que se assentarem nesse banquete nunca se levantarão da mesa. Teremos vestes brancas, coroas, nos assentaremos em tronos, reinaremos com o Rei da Glória para sempre e sempre. Bendito é o conforto para aqueles que agora choram pelos seus pecados. As lágrimas do arrependimento têm rolado na sua face. Você se entristece por entristecer o Espírito Santo. Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náusea pelo pecado? Eu espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Fique de pé no chão. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Diga: Senhor, remove o coração de pedra e traz um coração de carne. Tem gente aqui que está sentindo falta de quando tinha facilidade de vir para a igreja, de ir para um lugar secreto de oração e de chorar na presença. Eu profetizo. Eu acho que tem que desabilitar agora, viu, o Davidson? Eu profetizo, senhores, que eu e você seremos quebrantados. Nós vamos ver um morador de rua, ou um irmão sofrendo, e nós não vamos ser como aquele religioso, ou como aquele levita que passou de lá. Há uma multidão indo para o inferno. Que Deus nos faça entender a sua palavra. Tem gente aqui muito ferida. E hoje Deus está tirando essa casca. E Ele vai pôr a mão na ferida para te sarar. Se nós não formos o sal dessa terra, quem será? Se nós não chorarmos, quem chorará? Pai, perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa falta de oração. Perdoa a nossa insensibilidade. Deus, começa por mim.
Muda a minha vida, os meus pastores, as nossas ovelhas. E nos levanta, Pai, uma igreja que chora. Porque avivamento não é puro. Avivamento é largo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua palavra. Nós não vamos viver de palavras. Nós não vamos viver de remorso. Mas teremos um coração contrito, quebrantado e arrependido. Em nome de Jesus.